o ser humano pode ter tudo aquilo que ele deseja e sonha. Quando ele não tem, é porque ele desistiu de sonhar. Saudações, meus nobres e queridos irmãos. É com muita alegria que uma vez mais aqui estamos reunidos numa sexta-feira para mais uma live onde possamos trabalhar, aprender, estudar e comungarmos de processos bons e instrutivos. Temos hoje aqui a presença do querido Robson, que está sempre conosco. Olá, Robson. Boa noite, Jordelei, boa noite, família Portal Paz, boa noite, Pava. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo uma maravilhosa live para todos. Estou aqui anotando as perguntas e tudo mais. Então eu peço like também, se inscreva no canal do Portal Paz, se inscreva no canal do Jordelei e vamos que vamos nessa noite maravilhosa. Boa noite a todos. Maravilha, Pedro, é isso aí. Lembrando, todo mundo que quiser fazer o trabalho de irradiação entra lá no portalpaz.org e lá tem um linkzinho onde você pode colocar o seu nome, o nome do seu cachorrinho, do seu pet, e para que a gente possa mandar para a irradiação. Essa mesma lista que ele faz, ela dura 2 semanas. Então, não necessariamente toda semana ou todos os dias tem que ir lá e colocar. A irradiação é toda terça-feira, logo após o culto do Evangelho no Lar, que nós convidamos vocês para estar conosco. Porque o Evangelho já é uma irradiação. E após a irradiação, após o Evangelho, uma segunda irradiação. Então, isso é muito importante. Mas convidamos todos vocês a estarem conosco, né? E deixarem o seu nome. Lembrando que o nome permanece por 2 semanas na lista do processo de irradiação. Também tem ali os terapeutas que estão trabalhando, o que você sentir necessidade de fazer um atendimento com um terapeuta que trabalha no Portal Paz, ali também tem os dados deles. O único atendimento que você não encontrará link de acesso é o meu, porque eu estou parado por um tempo indeterminado em relação aos atendimentos. Toda nessa parte do processo que estamos fazendo de regulamentação, de estruturação do Portal Paz, assim como do meu trabalho físico, ao qual agora eu estou bastante dedicado também. Mas então, as demais agendas estão lá e vocês poderão ter o contato e acesso a todos. E gostaria também de agradecer a todos os trabalhadores e colaboradores do Portal Paz, nós que estamos aqui na tela. Hoje é 2 anos e uma live, né? A gente completa 2 anos de live, mais a primeira que já rumamos ao 3º ano de lives. E os trabalhadores todos que se encontram ali no chat, trazendo as mensagens, as orientações, os esclarecimentos. Veja que esse trabalho ele é em conjunto conosco, né? Ele está em conjunto com todos nós. Então, as respostas trazidas ali por Marcos, eu vou falar alguns só, mas tem muitos mais trabalhadores ali. Marcos, Fábio, Renato, Reinaldo, Robson, se eu faltar alguém, tu me puxa a orelha, tá, Robson? A Regina sempre está lá, né? Regina, a Natália, que agora está na irradiação. Tem a Mona Lisa, vem muitas vezes, também ajuda a dar respostas. Eu também vou esquecer pessoas, né? Porque não tem como lembrar de todos. Sim. Então, vocês veem que assim, eu divido a minha culpa de esquecimento na live com o Robson. Mas é assim mesmo, a gente acaba deixando alguns nomes passar. Mas a nossa equipe de trabalhadores, ela é bem grande e ela está ali. Então, se você receber uma resposta no chat,
é a orientação nossa, dos trabalhadores do portal, a estarmos fazendo esse processo. Tá? Assim como todos vocês que possuem o conhecimento de alguma dúvida, sintam-se à vontade em conversar e auxiliar nas respostas, porque nós trabalhamos em conjunto. É a união que faz a força. Dado os principais avisos, espero não ter esquecido nenhum, eu convido Pedro para o nosso momento da mensagem. O Pedro vai ler o livro de respostas, né? Foi psicografado pelo Chico Xavier, Trechos do Espírito Emmanuel. Hoje é o capítulo número 11. Muito bem, pessoal, vamos lá a este maravilhoso quadro aqui no nosso Portal Paz, nas sextas-feiras. E as mensagens são curtas, mas a gente carrega para a eternidade. Como, por exemplo, esta de hoje, capítulo 11, Força do Hábito, que diz assim: quando possível, procura acostumar-te ao bem. Pensa e fala no bem. Age fazendo bem tanto quanto puderes. Um dia compreenderás que a pessoa, seja ela quem for, somente crê e tão só admite aquilo que cultiva no próprio coração. Eu fico sempre muito encantado com a profundidade que toda a espiritualidade traz, frases tão pequenas, tão curtas. Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos, eles literalmente falam a nós, ao nosso coração, a nós como espíritos. Veja a importância, né, de refletirmos sobre aquilo que o nosso coração vibra, sente e emana. Nós tanto falamos sobre as diferentes formas de compreender o mundo espiritual, de compreendermos as vivências e compreender tudo aquilo que nos cerca. E aí vem Emmanuel e nos traz tão bela reflexão de olharmos atentamente para nós mesmos. E acho que é uma introdução fantástica para o trabalho dessa noite. Robson? Eu acho que essa questão de fazer o bem, a gente percebe até pela evolução da própria humanidade que tem uma progressão, né? No início a gente era o olho por olho, lá nos persas com a lei do Hammurabi, né? Então a gente fazia o bem com medo de perder alguma coisa. Então se eu tirasse o olho de alguém e fizesse o mal, eu ia receber uma represália, né? Então é o bem pela disciplina, pelo medo. Depois eu começo a perceber assim, eu faço bem e eu recebo bem de volta, né? E eu começo a fazer um pouco por interesse, né? Que é tipo assim, a fazer coisas boas porque aí eu vou receber coisas boas de volta. Mas à medida que a gente treina a fazer isso, logo depois a gente vai fazendo isso de uma maneira tão automática que aí fazer o bem passa a ser a nossa resposta primeira, né? Nossa resposta natural. E aí quando isso acontece, a gente começou a evoluir de verdade. Quantas vezes eu já escutei nesse período todo de dedicação à espiritualidade e ao espiritismo, algumas crenças ainda limitantes nossas, de que isso que tu está passando agora é porque tu fez tal situação no passado, né? Ou seja, nós que compreendemos, estudamos e aceitamos a lei da ação e reação, né, ou a lei do magnetismo, nós ainda pensamos de uma forma talvez até interna, de que, bem, se eu matei alguém, nessa eu vou ter que ser morto, nessa eu vou ter que sofrer alguma coisa. Veja, a lei de Talião, né, ela ainda impera sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas medos. E eu achei interessante isso que tu falou, Robson, né? A gente faz ainda com
com a intenção de, não, estou fazendo um benzinho aqui, vai dar uma aliviadinha um pouco, né? E isso me remeteu a um escritor chamado Marcos Piangers. Ele tem um livro chamado Papai é Pop, Papai Top, alguma coisa assim. Alguém aqui vai corrigir. E ele conta a história de que ele foi órfão de pai, né? Que ele não conheceu o pai, que a mãe criou sozinho, ele, e que agora ele tem os filhos, ele tenta ser o melhor para os filhos. E o melhor possível dos filhos. E de uma forma muito sincera e muito humana. Mas eu cito ele porque ele se julga ateu. E ele se diz ateu. Mas quando a gente vê a generosidade daquele coração, a gente sabe que ele julgar-se ateu não é pela luta contra a ligação ou religar a Deus. É simplesmente porque ele entendeu isso que para nós dois acontece, sabe? Fazer um benzinho para dar uma aliviada. Ele diz, e ele falou isso uma vez, eu assistindo num programa ao vivo dele, ele falando sobre isso, que a gente faz o bem porque a gente acredita que a gente vai ser recompensado por aquele bem, ou porque no fundo a gente tem medo de Deus e da represália de Deus. Então a gente faz o bem. Ele não acredita em Deus, e ele disse, eu não acredito em Deus. E eu faço bem porque eu sei que eu tenho que fazer o bem. Porque não existe outro caminho. Eu preciso fazer isso. Né? Isso não tem que ser porque uma religião diz. Isso tem que ser porque é nosso. E eu achei tão bonito partindo dele, porque o cristianismo puro, né? E a gente, quando eu falo puro, não tem como não pensar em Jesus imediatamente. Jesus era judeu. Mas hoje, no cristianismo, a gente não fala e não trabalha o judaísmo de uma forma tão explícita na fé. Então, se fala da nova igreja, da nova religião que virou pós-Jesus. Mas Jesus era judeu. Então, toda a maneira de que ele foi criado e construído como homem carnal, né, era em cima de uma religião judaica. E ele vem e ele não fala de judaísmo, ele não fala de religião nenhuma, ele fala de amor e de perdão. E ele não fala de temer, ele fala de perdoar. Ele não fala dos pecados, ele fala do recomeçar, do amor. Então, Jesus nesse ponto de vista, é o primeiro ser que veio e nos trouxe as chaves das algemas, né, em relação a crenças. Mas em mais de 2000 anos a gente ainda não tem compreendido isso. E aí que a gente vê que a lei de Talião, que vem dos persas, né, e ela ainda é mais forte em nós do que o próprio Jesus, ou que Jesus nos ensinou. Acho que falei demais. Eu vou me empolgando e vai indo. Meus queridos e amados irmãos, até daqui a pouco. Convido a todos nesse momento, enquanto eu faço a prece, a que elevem o pensamento ao alto, peçam a Deus tudo aquilo que vocês aqui vieram pedir no nosso encontro, para que tenhamos nós a capacidade de estar sempre contribuindo de uma forma muito mais intensa, com o nosso lar, com aquelas pessoas que amamos, com aquelas pessoas que precisamos aprender a amar. E assim a gente vai crescendo juntos. Até logo mais. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, amado Mestre, agradecidos somos neste momento, Senhor, pela luz sublime que nos envolve nesse instante.
Obrigado, Senhor, por nos trazer a paz que tanto buscamos. Obrigado, Senhor, por nos trazer as bênçãos tão necessárias neste momento para o nosso adiantamento, para o nosso crescimento. Permita que nesta noite abençoada pela Tua presença, pela luz amiga dos benfeitores espirituais que nos envolve, tenhamos nós a capacidade de melhor amar, de melhor perdoar. Assim, agradecidos, pedimos a Ti que nos envie o irmão de luz mais indicado a conduzir, a orientar e a dirigir os trabalhos dessa noite. Permita também, Senhor, que os nossos lares repletos de luz e de paz sejam os elos de transformações para todos aqueles que amamos e que moram conosco, ou aqueles que nas cercanias e na redondeza se encontram, pois sabemos que a Tua luz a todos alcança. Assim, Senhor, agradecidos por mais esta noite de luz, pedimos o Teu auxílio. Saudações, amados e queridos irmãos. Como vocês estão? Todos bem? Acredito que sim. E também com a certeza de que logo todos estarão infinitamente melhores do que aqui chegaram. Eu me chamo Lázaro e esta noite terei alguns momentos junto com todos vocês para aprendermos, para comungarmos da presença do Criador. Hoje, com a oportunidade de falar, torno-me o intermediário de um irmão que não apresentará a sua voz, mas passará para que a mim, através de mim, a todos vocês possam chegar esta mensagem amiga, bela e especial. Nosso querido irmão, que hoje nos traz a mensagem, ele trabalha de forma muito ativa nas comunidades densas, aonde a ignorância ainda perdura, ainda reina. Mas, a trabalho da luz, ali este ser se encontra. Claro que não perceptível a percepção daqueles que ali habitam para não correr o risco de maltratar, de agredir ou de trazer qualquer incômodo com a sua presença. Ele trabalha ali como se fosse um destes irmãos. Porém, em pensamento, devido ao seu estado moral, conseguimos trazer as comunicações. E é por isso que nesta noite tenho eu a grata alegria de ser um intermediário deste irmão. Vivemos em um mundo aonde desconhecemos o amanhã. Vivemos uma vida ao qual tentamos compreender,
mas dificilmente entenderemos. Criamos ideias, criamos pensamentos. Acreditamos que este ou aquele é o melhor caminho a seguir. Buscamos incessantemente, através do conhecimento, as chaves libertacionais da existência corpórea. Através das mais inúmeras ferramentas de luz existentes hoje e manifestadas hoje sobre solo terreno. A possibilidade da ascensão luminosa. Nunca se falou tanto em seres ascensionados ou na capacidade de, neste instante, ascensionarmos a consciência, expandirmos e ampliarmos as capacidades conscienciais. Quantas terminologias vamos usando à medida que cada um dos conhecimentos pretéritos da humanidade vão ganhando novas formas, novos coloridos ou novas roupagens. Há tanto falou-se sobre a ação dos seres ascensionados de luz, tão trabalhado e desenvolvidos e esclarecidos por Helena Blavatsky, junto com o processo do desenvolvimento da teosofia na humanidade. Tanto buscou-se então, a partir daquele instante, o exemplo de possíveis seres terem sido os mestres ascensos, e então, a partir destes exemplos, seguir a conduta a fim de que encontrássemos em nós a capacidade de ativarmos as energias vitais do corpo, transformando-as em veículos ascensionais de luz. Lançamo-nos às meditações mais profundas, lançamo-nos às buscas a fim de podermos despertar a energia primordial da Kundalini, a fim de que deste estado ainda precário de vibração que o mundo de provas e expiações nos impõe, alcançarmos as paragens mais elevadas da consciência e então, saindo da roda de Sansara, encontrarmos a paz no mundo regenerado ou no mundo feliz. Quantos momentos também nos lançamos através do estudo da espiritualidade trazida pelos nossos irmãos do Oriente, a fim de compreendermos melhor como a cultura do Oriente, em questões espirituais, avançava tanto enquanto que o Ocidente, preocupado com as questões físicas, deixava de lado os conceitos da espiritualidade. Mas, como engano, não percebíamos que nós, povos ocidentais, somos jovens diante do conhecimento e da vivência que os povos do Oriente possuem. Então, descobrimos e reforça-se em nós os processos da reencarnação, aonde Oriente e Ocidente se encontram no mesmo caminho das vidas sucessivas, fortalecidas pelas crenças milenares dos seres que ali viveram, os Cristos que por aqui passaram, fortalecidos ainda mais pelos ensinos do ser mais amoroso e luminoso que por estas terras caminhou, Jesus, alertando-nos com todas as sábias e doces palavras da necessidade de renascermos inúmeras vezes do ventre de nossas mães, abrindo-nos o campo das perspectivas territoriais,
mostrando que o reino de Deus não é apenas este mundo ainda tão pequeno e tão desprovido de luz, mas que na casa de nosso Pai, o universo, inúmeras moradas existiam. E nas suas moradias, da luz ao estado primitivo. E deste estado primitivo, nós, na condição de seres mais esclarecidos perante alguns e inferiores perante a grande massa. Passado o processo de compreendermos os raios luminosos que trabalham de forma intensa nos dias das semanas, conhecendo os seus mestres e a função de cada uma das forças, encontramos, uma vez mais, a mesma problemática durante o pós-reencarne, quando convidados para uma vez mais adentrarmos a pátria definitiva, a nossa morada primeira, o mundo dos espíritos, nos deparamos com a real situação moral que nos encontramos. O ser humano ainda assim passava desapercebido dos conceitos mais importantes dos caminhos evolutivos. A reforma interior. Passado esta febre de consciência e de conhecimento, rumamos de forma intensa para os caminhos da mecânica quântica. Estudamos, descobrimos o infinito, os mundos, as vidas, as condições de tempo e espaço. E então, reforçado uma vez mais, a lei da atração, que também estudada e aprofundada tentou se fazer. Descobrimos que, no fundo, a ciência ainda nos trazia as realidades mais concretas. O magnetismo e a atração. Tudo funcionando conforme as nossas realizações. Seres capazes de produzir e, através da produção, recebermos de regresso e de retorno, através da lei da atração ou da ação e reação do universo, aquilo que ali criamos. Também descobrimos que o estado Oriente e Ocidente não tem divisória alguma quando se trata do nascer e do renascer. Nós, que já peregrinamos por todos os povos da humanidade terrena, dos mais antigos aos mais contemporâneos, das mais diferentes e diversas localizações geográficas. Mas hoje, a única lembrança que temos é aqui aonde inseridos estamos para o processo de unirmos todos os conhecimentos em uma única ação e num único objetivo. Crescermos entendendo. As rodas de Sansara, as leis reencarnatórias, elas serão sim superadas e vencidas à medida que vencermos os pontos mais frágeis da nossa consciência e do nosso discernimento. Todos os dias adentram multidões de irmãos ao mundo dos espíritos, dos estados mais alterados de consciência, e nesse sentido, não da forma esclarecida,
mas pelos contratos de outrora que não foram superados, trabalhados ou vencidos. Encontramo-nos num emaranhado de ideias e de opiniões, aonde, através da ludibriação do pensamento, criamos as mais duras estratégias ou equivocadas estratégias da manutenção e da sobrevivência do ser enquanto luz e amor. Desconhecemos a vida porque não paramos para olhar aquilo que somos. Julgamos os nossos irmãos, às vezes como se fosse a ferro e fogo, outras não, de uma forma tão intensa, mas encontramos apenas nas duras e ásperas palavras promovidas pelo ácido da consciência deturpada, o caminho para criar obstáculos. E quando, convidados pela lei maior do amor e da elevação moral, regressamos à pátria definitiva e com ela descortinamos as realidades da vida e rapidamente nos deparamos com a realidade que somos, que fomos e que seremos até os primeiros passos da transformação. O ser humano, enquanto encarnado, trabalha de forma intensa o seu processo do auto-melhoramento, mas não compreende ainda com efetividade a força que possui as suas palavras, a força que possui os seus pensamentos. Então, de forma destrutiva, ele cria campos minados, quase como se estivesse criando e assinando contratos de permanências temporárias nas regiões mais densas da ignorância e da sombra. Grande parcela dos irmãos que se desligam das vestes carnais, esperam de forma atenta e ansiosa a presença dos benfeitores da luz, que os ampararam, que os acompanharam na jornada. E a primeira realidade está exatamente naquela mesma frequência ao qual vibramos, mais um estágio da vida terrena. Quantos e quantos irmãos que abrir os olhos da consciência encontram-se entregues nas mãos de malfeitores da ignorância, onde por muitas vezes passaram-se por instrutores, por divulgadores da Boa Nova. E quando, sem o crivo da razão e do amor, percebem-se, estão envoltos das energias mais densas e sem a necessidade e a possibilidade de reclamar, pois ali estamos expostos àquilo que realmente somos. Sentimos-nos abandonados e rejeitados pelo Criador, tornando mais um estágio dolorido na falta de compreensão do que somos, do que seremos ou do que fomos. O dia em que compreendermos que tudo o que está em nossas mãos é de extrema responsabilidade nossa, então, sim, os vales da ignorância tornar-se-ão cada vez menos populosos e habitados. Mas até que este processo comece de forma mais intensa,
cabe a nós, pais, mães, irmãos, amigos, avós, daqueles que agora deslocam-se para o caminho da ignorância, orarmos e servirmos no esclarecimento daqueles que transgridem as leis do amor e do universo, a fim de que, ao despertar de um raio luminoso da bondade, da tolerância e da humildade, tenhamos nós a oportunidade grata de acolher nos braços aqueles que tanto desejamos. Neste vale de sombras e dores que habito neste instante, não é os gritos, os gemidos, as aflições que nos fazem pensar, mas é o estado hipnótico que muitas mentes se encontram a fim de não perceber os erros, as falhas e os equívocos mais transparentes e o orgulho dominante impedindo de, mesmo quando damos-nos conta do nosso estado e da nossa realidade, não aceitarmos por sinônimos de fraqueza. A nós cabe-nos o amor, a esperança, a paz e a tolerância. Aqueles que por ali vagueiam em estados de sofrimento que muitas vezes nem percebido o é. Cabe apenas a oração e o pedido para que, através do amor divino, aquelas consciências ali adormecidas comecem o processo do despertar, aonde o sol do novo dia, o dia da liberdade, da libertação, possa brilhar no horizonte da consciência, trazendo também consigo o desbrochar das rosas mais belas e perfumadas do jardim do Éden, o ser humano. Jamais busquem o desespero ou a vingança. Jamais busquem o desequilíbrio. Eis o conselho mais bondoso e generoso. Pense antes de falar. Reflita qual a dificuldade que os nossos irmãos possam estar enfrentando antes de qualquer processo ou decisão. Seguido destes passos, lembrai, vós sois a manifestação da luz, e através da luz, a paz, sim, reinará por onde passarmos. Hoje, na busca e no resgate de inúmeros familiares de outrora, aceito com muito amor a condição de não trabalhar aonde apenas a luz existe, mas tentar ser a luz aonde a sombra ainda permanece. Irmãos que buscam a ascensão, que buscam a luz ou esclarecimento, ela se manifesta de todas as formas, mas jamais esperei que um terceiro chegue a ti e altere aquilo que é necessário que parta do seu coração, da sua boa vontade, do seu exercício. Então, sim, quando isto ocorrer, as forças
que auxiliam e ajudam terão ainda mais condições de servir como instrumentos da verdade e do amor. Fique em paz, luz e paz a todos, queridos e amados irmãos de caminhada. Como estamos? De dúvidas, de perguntas ou de comentários? Boa noite, querido mentor. 26 perguntas na nossa fila hoje. Muitas perguntas, vamos tentar, né? Se sobrar, fica para a live que vem? Perfeito, meu querido filho. Muito bem. Eu coloquei duas assim como prioridade na frente por as pessoas estarem preocupadas. A primeira é sobre a Mônica Lauber, que gostaria de saber como está o pai que faleceu em 3/6/2020, que ela sofre por saudade e não tem vontade de continuar por aqui. O pai dela é o Rudolf Lauber, nascimento 27/3/1927. Minha querida filha, seu pai encontra-se em bom estado. Já não está mais nas condições primeiras, logo ao seu desencarne. Encontra-se sim, agora bem orientado, bem amparado e seguindo o seu processo de continuação do seu aprendizado e do seu crescimento. Agora veja a ignorância ao qual nós estamos inseridos. Se hoje, na condição que você está, de rebeldia, de revolta, de vontade de desistir da vida, você teria muito maior dificuldade em vê-lo do que enfrentando as suas dificuldades, os seus medos e até mesmo a sua saudade. Você, no caminho que está seguindo, sendo uma suicida indireta, levaria mais de 5 décadas para vê-lo. Porém, nesse período, ele já reencarnado estaria. E então, as 5 décadas tornariam-se 12. Nestas 12, com muita sorte, você não teria reencarnado também. Esse reencarnado estivesse, então, de 12, passaríamos para 200 décadas. Precisamos pensar de forma racional. A saudade, ela existe e é necessário que ela exista. Porém, queridos irmãos, precisamos compreender que a nossa tarefa, enquanto seres luminosos, é aqui estar. A saudade é uma via de mão dupla. Não pense que ele não sente também. Precisamos apenas honrar aqueles que amamos, dando prosseguimento no seu trabalho, nas suas buscas, honrar tudo o que ele deixou a ti. Tudo o que ele ensinou. Agora, você está sendo convidada a testemunhar. Testemunhe a sua fé, colocando em prática aquilo que recebeu de melhor nos ensinamentos deixados por seu pai.
Mentor, a live está, por algum motivo, vai encerrar em 9 minutos. Caso for necessário, depois eu refaço a transmissão. O Rodrigo FS Amorim diz assim: querido amigo, perdoe-me se a pergunta não agrega conhecimento. Humildemente gostaria que me orientasse sobre meu pai que está internado na Santa Casa JFMG, acredito que seja Juiz de Fora, Minas Gerais. José Amorim Oliveira, 10/12/41. Essas foram as perguntas urgentes de início. Neste irmão, trabalharemos diretamente. Logo que terminarmos a live, partirei junto com toda a equipe, a fim de auxiliar e amparar a ele e toda a sua família. Fabiana de Souza: mentor, como saber se nossos karmas pessoais estão próximos de acabar? Parece que eles nunca acabam. Veja só, eis uma pergunta perfeita para compreender que nada se sabe de karma. O karma jamais terá fim. Quanto precisaremos falar ainda sobre isso? Karma é a lei da atração. Tudo o que fazemos gera resultados e consequências. Por que ninguém quer terminar com os karmas que são positivos? Pois o karma é tudo aquilo que chega na sua existência. Tudo. Absolutamente tudo. Eis a lei de ação e reação. Aqui você faz, aqui você trabalha. Você faz e gera coisas produtivas, amorosas, produz luz. Você recebe o karma, luz. Você realiza coisas equivocadas, você recebe correções. A lei da ação e reação. Isso é o karma. E se existe um karma denso, precisamos refletir. Quem ocasionou o karma, senão nós mesmos? Então, se nós os criamos, e neste caso refiro-me àqueles que requerem um trabalho de reparação, que é apenas uma parte pequena dos karmas, então cabe a nós a reparar os erros. Cabe a nós a reparar os equívocos. Cabe a nós a transformarmos e retransformarmos a energia. Então, por que lamentações? Precisamos assumir as nossas responsabilidades enquanto seres imortais. Mas reflitam, karma é tudo. A pergunta agora é do Marcos Henrique Rabelo. Boa noite. A doutrina espírita vai chegar a falar sobre os conhecimentos orientais da espiritualidade no futuro? Isso já é falado, meu querido filho. Quando se fala de Jesus, quando se fala de Siddhartha Gautama, quando se fala de Krishna e tantos outros belos orientadores, nós estamos falando da espiritualidade. E a espiritualidade, no mundo espiritual, não é separada por Oriente e por Ocidente, apenas por amor. As separações e as divisões são humanas, não espirituais. Balestrip. Oi, Pava, assisto as lives desde a número 1 e sou muito grata. Hoje será a primeira vez. Gratíssima. Mentor, por favor, me ajude a entender sobre a viagem de ontem, de visitar os mundos coloridos e em camadas, com tantas sensações. Não sei se entendi a mensagem. Sou grata e honro a minha avó, Aparecida Geni Panazolo. E se não rolar a anterior, pode ser esta. Porque o espírito comunicante fica, de certa forma, preso à capacidade intelectual de linguagem do médium. E por que, em outros casos, o médium comunica em linguagem que não domina?
na primeira pergunta, é apenas a maneira em que o seu estado consciente conseguiu armazenar as informações e as imagens de onde esteve e visitou. Veja que nosso cérebro humano ele tem limitações quanto às memórias instrutivas trazidas do mundo dos espíritos. O espectro de cores existentes na matéria são muito pequenos e limitados diante das realidades espectruais que existem até nas cores e em tudo que se vive, até mesmo do cheiro, do olfato, do mundo dos espíritos. Este processo foi apenas uma viagem espiritual que você fez para mundos mais esclarecidos e mais elevados, não tão além da crosta terrestre, minha querida filha. Mas as limitações do cérebro em reter as informações é que são limitadas. Quanto à segunda pergunta, nós buscamos trabalhar sempre com o respeito. Teria, sim, eu a capacidade de falar abertamente sobre inúmeros pontos das mais diferentes formas de conhecimento, a fim de instrução. Agora, que mérito teria Jordelei em falar através dele aquilo que ele não se prestou a estudar? Mesmo que seja um pequeno apanhado, deve ele buscar para dar as condições necessárias para ampliar as suas faculdades mediúnicas. Nós não estamos para revelar o novo, nós estamos para fazer com que os trabalhadores cresçam e aprendam. E Jordelei tem a obrigação do estudo. Nós não tiramos em momento algum a necessidade do estudo a ele. Ele quer falar mais livremente? Pois então estude o que nós recomendamos. Mas existe sim alguns casos em que fusa-se a necessidade da expansão dos conhecimentos. Então, nestes casos mais raros, sim, os espíritos deixam de lado o conhecimento do médium e passam a trazer as suas informações. Mas disso, com Jordelei, esse merecimento ele não terá de nós. Mentor, o link que o Jordan nos passou está esgotando o tempo e a chamada vai cair. Eu não sei se tu retornas em breve, passa de volta para o Jordelei para ele refazer a live, ou encerramos por aqui hoje, porque tem alguns segundos correndo. Encerramos por aqui hoje. Paz, luz a todos. Fiquem em paz, meus queridos irmãos. Bom, então, pessoal, a mensagem do mentor Lázaro, ele trouxe um convidado, que era um espírito que trabalhava na área mais densa, e ele falou muito sobre a oportunidade única que nós estamos vivendo de evolução, e que o julgamento é a nossa grande prisão mental que nos faz não conseguir atingir o processo de regeneração. E ele falou que o que mais impressiona nos vales de energia densa são os estados hipnóticos, que muitos irmãos estão lá, como se fosse uma prisão mental, porque não tem prisão física. E nas perguntas, ele fez 2 auxílios, ele falou sobre karma, falou sobre Oriente e Ocidente, falou sobre viagem astral, e falou sobre necessidade do médium estudar, para ampliar as suas capacidades de receber as orientações que vêm do alto. Ei, nessa parte ele deve ter sentado de pau em mim. Não, bonzinho do jeito que o Lázaro é comigo, ele não deve ter aliviado nem um minuto, né? Pessoal, agradeço de coração a todos. E depois eu até vou ver esse final dessa resposta para ver o que ele falou de mim. E sobraram só 20 perguntas, então acho que a gente leva para a semana que vem. E sobrou 20 perguntas, tá? Então a gente faz na semana que vem as 20 perguntas. Obrigado
A todos vocês que participaram, né, obrigado de coração mesmo, a toda a equipe que esteve aqui trabalhando. Obrigado, Robson, pela disponibilidade e estar sempre aqui conosco nas lives, né? E obrigado, Pedro, né, por estar aqui conosco. Vocês gostariam de dizer algo? Podem ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Gostaria de dizer só que sempre é um aprendizado e, às vezes, bastante divertido. É verdade. E eu gostaria de dar boa noite a todos, agradecer por terem vindo, deixado as perguntas ou não, e dizer que eu espero todos vocês segunda-feira às 8 horas da noite na Meditação Mundial. Um beijo e boa noite. Boa noite a todos. O medo era o mesmo para aquele que tentou como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite.